Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro nessa terça-feira, 6 de fevereiro. Tô aqui novamente para a gente poder seguir falando de Botafogo, de mercado da bola e também departamento médico. Informações sobre Rafael, Jefinho, John, Marçal. Além disso, falar também sobre o Alan, o que pode facilitar a vinda do atleta agora, de imediato. Vamos trocar uma ideia também sobre Igor Jesus e o Botafogo que segue ativo no mercado em busca de mais duas posições. Lateral esquerda, que entrou em pauta recentemente, e meia atacante. Só que antes de mais nada, Fogão, te peço por gentileza, deixa o seu like, isso é super importante. O YouTube distribui melhor o conteúdo quanto mais like tiver. Dessa forma você ajuda a espalhar a palavra do Fala Fogão. Te convido também a se inscrever aqui no canal para que a gente possa alcançar os 40 mil inscritos. Ultrapassamos os 39.700. Vamos seguir caminhando, que estamos muito próximos do nosso objetivo, graças à ajuda de vocês, logicamente. Destaco, claro, que às 10h05 da noite teremos o quarto conteúdo do dia, mais uma resenha, mais uma live aqui no canal. Eu e Ricardo Azambuja, trocando aquela ideia com a rapaziada, e você está convidado, claro. Dito isso, vamos em frente, Fogão. Vamos começar falando sobre departamento médico. Começo aqui falando sobre o Rafael, você sabe muito bem, o lateral direito experiente, está um tempão se recuperando, mais uma lesão grave. Só que ele estava treinando em separado e nessa última segunda, de acordo com o GE, o atleta voltou a treinar com os seus companheiros. Ou seja, dá um passo muito importante para que muito em breve possa estar à disposição do Thiago Nunes. Vale destacar que em relação à lateral direita, o Matheus Ponte voltou a ficar à disposição, voltou do pré-olímpico com a seleção uruguaia, onde não teve êxito na busca por uma vaga nas Olimpíadas de Paris. E o Damian Soares está em vias de acertar com o Botafogo. Então teremos, muito em breve, 3 alternativas para a lateral direita do Glorioso. O Damian Soares provavelmente será o titular, pelo menos chega com esse status, e eu espero que tenha muito êxito, muito sucesso ao longo dessa temporada, para que a gente possa, enfim, ter paz de espírito quanto à nossa lateral direita. Você fica satisfeito, Fogão, com essas 3 alternativas? Damian Soares, Rafael e Matheus Ponte? Tu acha que a nossa lateral direita fica bem servida, tanto pensando em titular quanto um reserva imediato? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Agora, falando sobre lateral, eu aproveito para já dar uma palhinha em relação ao mercado da bola. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre o departamento médico. Aqui é assim, dinâmico. Já que eu falei sobre lateral direita, não custa comentar que um dos atletas que a diretoria do Botafogo está buscando no mercado é um lateral esquerdo. Anteriormente, quando o Marçal não estava indisponível, mais uma lesão, a diretoria do Botafogo nem estava buscando lateral esquerdo. Vamos falar aqui com sinceridade. Era Hugo e Marçal as duas opções aí para poder seguir nessa temporada. Porém, o lateral veterano, Marçal, está demonstrando uma grande fragilidade física e vai ficar agora 3 semanas ausente, pelo menos 3 semanas ausente. Dessa maneira, o Botafogo fica contando apenas com o Hugo. E se acontecer do Hugo sentir uma lesão? Vem pré-Libertadores aí. E o Hugo, pelo menos na teoria, vai ter que jogar jogo atrás de jogo, uma vez que você não tem alguém ali para revezar com o jogador. Naturalmente, você eleva o desgaste acumulado num curto período de tempo. E o Botafogo precisa ir ao mercado para corrigir esse desequilíbrio no nosso elenco. Eu já estava pedindo aqui há muito tempo, vocês sabem disso, tanto eu quanto o Ricardo, a contratação de um lateral esquerdo. E fico muito feliz, portanto, que antes tarde do que nunca, o Botafogo vai de fato ao mercado para trazer um jogador para essa posição. Voltando a falar agora sobre o departamento médico, vale destacar também a situação do Jefinho e do John. A estimativa de retorno do Jefinho é pelo menos aí uns 45 dias. Claro, dependendo de alguns fatores, você pode ter o retorno do atleta antecipado. Mas já dei minha opinião aqui. Prefiro que o Jefinho faça toda a recuperação completinha, faça tudo 100% para voltar e não ter risco de reincidência. Uma lesão de grau 2, só de forma bem ilustrativa, é o seguinte, funciona da seguinte forma. Grau 1, você tem um músculo aqui e ele faz isso daqui, afasta um pouquinho, você tem, portanto, um leve estiramento, uma distensão muscular. No grau 2, se enquanto o grau 1 ele saiu daqui, veio para cá, no grau 2 ele já faz isso daqui, ele se afasta mais. Então você tem uma ruptura parcial.
No grau 3, você sai daqui e vem para cá. Você tem uma ruptura total. É realmente uma lesão muito complicada. Inclusive, foi a lesão que o Soteldo teve lá no Grêmio. A estimativa de retorno do atleta é em 3 meses. E uma coisa me chamou a atenção. No caso do Jefinho, o Wellington Arruda fez a apuração, trazendo esse detalhe aí, que é uma lesão de grau 2 do posterior da coxa. Mas no caso do John, o prazo de retorno estimado é de 2 meses. 2 meses. Uma lesão que tem um prazo de retorno estimado em 2 meses não é uma lesão simples. É mais grave do que a lesão do Jefinho. E como isso pode ter acontecido? Eu acredito que tenha sido batendo um tiro de meta. Dá pra gente pensar que foi assim que a lesão do John aconteceu. E eu fico muito chateado pelo goleiro, porque ele já tinha passado por isso no Santos e no Valladolid. Equipes em que ele estava ali jogando e tal, tem uma lesão, perde espaço e vai pro banco de reservas. Ele chega ao Botafogo muito entusiasmado com a chance de poder, enfim, de repente, cravar seu nome num grande time do futebol brasileiro, mas novamente é assombrado por lesão. É preciso dar uma atenção especial ao goleiro, porque de verdade, na nossa meta, o Gatito não é zerado em termos de problemas físicos. O John está se mostrando que também não. Pode sobrar eventualmente para a gente ter um Igor Gabriel, nada contra o goleiro, tá? Só pela juventude mesmo, mas um Igor Gabriel para um momento importante. Pode acontecer. Eu espero que não. 2 meses realmente me chamou bastante a atenção. O Soteldo no Grêmio teve uma lesão grau 3. A estimativa de retorno normalmente é de 2 a 3 meses. Será que o John entrou nessa brincadeira aí? Um grau 3 da vida? Ou será que é um grau 2 e aí existe só um cuidado maior porque o goleiro realmente está tendo esse tipo de problema na sua carreira? Vamos aguardar, o Botafogo não deve soltar muitos detalhes sobre esse caso, mas a gente vai acompanhando ao longo do tempo para saber quando que o John vai de fato poder voltar a treinar, fazer as suas atividades normalmente, não é verdade? Voltando a falar agora sobre o mercado da bola, quero trazer aqui uma informação do GE a respeito do volante Alan, primeiro homem de meio de campo especialista em desarme, que vai agregar muita qualidade ao elenco do Botafogo sem a menor sombra de dúvida. Segundo o GE, o que está pegando para o Al-Ahda liberar o atleta de imediato não é necessariamente a grana. Porque a gente já falou aqui, os times que são bancados aí pelos petrodólares, eles não têm essa preocupação. Preciso vender para fazer dinheiro, porque senão vou perder o atleta de graça no fim do contrato. Eles, de fato, não se preocupam com isso. Agora, claro que você precisa ter elenco. E o Al-Ahda, recentemente, ele perdeu um outro jogador. O que eles estão pensando, portanto? A janela do mundo árabe vai até dia 21 de fevereiro. Vamos buscar contratar alguém. Se a gente conseguir, aí beleza, a gente topa fazer negócio com o Alan. Resumidamente, é isso que, basicamente falando, está separando o Alan de chegar agora. A gente espera que ele possa chegar agora, porque vai nos ajudar pra caramba, mas depende do Al-Ahda conseguir ter uma peça de reposição. Porque a temporada por lá vai continuar. Agora em fevereiro continua. Então o Al-Ahda, claro que é o 6º colocado no campeonato dos Emirados Árabes, busca melhores colocações. Está a 10 pontos do líder do campeonato. Mas o fato é, o Al-Ahda, para liberar o Alan, vai buscar um reforço no mercado. Então a gente vai ter que ficar na torcida para que eles tenham êxito em contratar um jogador para poder chegar e suprir as saídas que estão acontecendo. Esse é um ponto importante. Agora, também é importante falar sobre o Igor Jesus, que é um outro atleta que defende uma equipe dos Emirados Árabes. Ele já tem um pré-contrato assinado com o Botafogo, você já sabe disso, e ele fez 2 gols no amistoso da equipe dele, amistoso de preparação para esse retorno do campeonato lá da Liga Nacional. Era hora de fazer esses 2 gols, Igor Jesus? O treinador já tinha dito que não topava liberar antes do fim da temporada, porque é um jogador muito importante. O homem vai lá e faz 2 gols, aí realmente fica complicado, né? Ele poderia chegar por agora, caso não tivesse um papel importante na equipe de lá, o Shabab Al-Ahly. Mas não é o caso definitivamente, então o Igor Jesus realmente só deve ficar para a segunda janela. O Alan, contudo, tem essa esperança. Também temos esperança de contratar um meia atacante. O Medeiros trouxe essa informação de que o Botafogo busca um lateral esquerdo e um meia atacante. E em relação ao meia atacante, a gente fica naquela. Qual vai ser esse jogador? O Bocão do Resenha Alvinegra, por exemplo,
disse que é uma contratação estilo Luiz Henrique, uma bomba. Algo assim realmente muito impactante. Inclusive, o John Textor estaria à frente dessa negociação. E você sabe que o John Textor ele costuma ficar à frente, especialmente daquelas negociações que envolvem outros elementos, um outro nível, uma outra prateleira de jogador. Será que vem um atleta diferenciado como meio atacante? Aí a coisa fica interessante, hein? Contratando o lateral esquerdo, acertando a chegada do Damian Soares, tendo ali a situação do nosso gol resolvida, né? Pra não ter surpresinha aí no meio do caminho. O Botafogo vai ficar com um time, e eu diria com um elenco muito interessante mesmo. E eu quero saber a sua opinião sobre isso, Fogão. Qual a sua avaliação desse elenco do Botafogo, considerando a chegada de um lateral esquerdo de um bom nível e um meio atacante que pode realmente aí fazer a diferença? Como que você classificaria o time e o elenco do Botafogo para a sequência da temporada? Claro, se necessário for, a segunda janela serve para você fazer ajustes finos, mas a gente vai numa metade inicial de temporada realmente com muitas peças disponíveis e com qualidade. Qualidade para o Thiago Nunes fazer bem o trabalho dele. E assim a gente espera, não é verdade? Deixe seu comentário aqui embaixo, quero saber sua opinião. E às 10h05 da noite, volte aqui no Fala Fogão para a gente poder seguir resenhando. Fechou? Um grande abraço e até a próxima.